Olá, sou Ana Paula Ramos, professora de espanhol do Colégio Farias Brito, e vamos comentar rapidamente a prova da UES, que antecipadamente foi uma prova muito tranquila. Nós tivemos 8 questões, né? Você já sabe disso. 6 questões de interpretação de texto, onde a primeira questão foi de um vocabulário, né? Uma conjunção, a UNCE, mas pelo contexto foi bem tranquilo. Tivemos 2 questões de gramática, uma é exatamente de classes gramaticais e a outra de números. Mas, pela simplicidade da prova, eu vou comentar aqui cada questão. É importante que você me acompanhe aqui nos comentários, tranquilo? Então, assim, Máquinas de Livros foi o título do texto. Já é interessante porque a segunda questão, que eu vou seguindo aqui de acordo com a nossa prova, né? Essa máquina de livros é o quê? É uma experiência, né, que alguns metrôs de Barcelona estão fazendo e está dando certo essa experiência, né, de vendas de livros. Mas aí ele coloca alguns pequenos questionamentos onde você vai encontrar nas entrelinhas do texto, tá certo? Então, essa máquina de livros diz respeito a quê? A essas máquinas que nós, segundo o texto, elas são encontradas nos metrôs de Barcelona. Aqui nós temos a primeira questão, onde eu falei que ela é uma interpretação de texto, mas envolve vocabulário, né? Que é o vocabulário aunque. Aunque no siempre más a gusto. O que seria isso? Esse aunque é o embora. Então, quando eu digo em português, embora nem sempre seja confortável ou esteja confortável. Aí ele pergunta se em português como é que essa frase pode ser entendida. Eu tenho como resposta correta o item C, porque se eu voltar aqui para o texto, bem no início do texto, ele diz aqui, disse que el transporte público es uno de los lugares donde la gente lee más. Então já é uma informação onde as pessoas leem mais. Aunque, embora, nem sempre confortável. Então, é um local de leitura onde as pessoas fazem isso com muita frequência, mas não é que você fique em uma posição confortável, né? Então, a resposta correta seria o item C. Lá na segunda questão, ele pergunta, que é a questão 79, ele pergunta qual é a ideia geral do texto, né? Eu tenho como resposta correta uma maneira de facilitar a leitura no metrô. E por quê? Se eu trago lá no texto, eu tenho aqui, entre as linhas, acompanhe aqui comigo, por favor, entre as linhas que fala no início do texto, porque o texto inteiro fala de quê? Dessas máquinas, onde essas máquinas você tem a disponibilidade de ter alguns livros e com isso vai fazer o quê? Vai facilitar, vamos ver aqui as opções, vai facilitar uma maneira de facilitar a sua leitura no metrô. Por quê? Porque essas máquinas, elas estão disponíveis no metrô, no caso aí que ele fala, no metrô de Barcelona. Lá na questão 80, ele diz que essas máquinas de livros já se encontram em mais lugares que em Barcelona. Não sei se você percebeu, mas ele cita também até o exemplo do Chile, onde lá no Chile também já tem essas máquinas de vendas de livro. Então, vai além da cidade de Barcelona, tá? Depois eu tenho uma questão 81, que ela fala também das máquinas de livro, onde diz que ainda estão em experimento. Por quê? Porque ele diz que primeiro as pessoas que tiveram a ideia de colocar essas máquinas, elas ainda não têm a certeza, a garantia da rentabilidade, né? Então, por isso que a resposta correta é que essas máquinas, elas ainda estão em experimento, tá? Então, resposta correta, item D. Na questão 82, diz respeito ao funcionamento das máquinas.
é interessante porque no texto diz bem claro que é muito simples e direto o funcionamento dessas máquinas. Agora ele diz aqui também que elas podem ser instaladas em hospitais e gasolineiras. Hospitais, um vocabulário semelhante ao português, e gasolineira, postos de gasolina. Só que aí a resposta correta seria o item C, porque o item C diz que poderão ser instaladas também em hospitais. Então, resposta correta, item C. Na questão 83, segundo a opinião del sello guia de leitura, ele diz lá no finalzinho do texto que os títulos disponíveis que irão cambiando a cada 2 semanas. Então, quando ele diz isso, é o quê? Que se esses títulos, eles serão cambiados, eles são mudados a cada 2 semanas, ou seja, novos títulos são oferecidos muito frequentemente, já que são mudados a cada 2 semanas. Então, resposta correta, item C. Na questão 84, ele diz o término expendedoras. Professor, eu não lembro mais esse uso do texto. Lá no texto ele diz máquinas de expendedoras de livros. O que seria isso? Máquinas de vendas de livros. Por isso que a resposta correta é o item A, que expendedoras é um adjetivo. E, finalmente, eu confesso a vocês que foi uma questão assim surpresa, a questão 85, que diz respeito ao número, a escrita do número 70, né? E que escreve igual ao português, 70, mesma escrita do português. Eu tenho certeza que vocês fizeram uma excelente prova devido à simplicidade do texto e, como sempre, a UES trazendo aquelas questões que a gente sempre dá a orientação em sala de aula. Qual seria essa orientação? Um texto longo, mas todas as questões você faz aquela conferência do copia e cola, né? Aquela informação que tem no texto e que você leva para as opções. Na certeza que nós nos encontraremos aqui na segunda fase, já com a segurança de que você fez uma excelente prova e vamos sim nos encontrar na segunda fase. Beijos e hasta la vista!